Finalmente ele está entre nós, o grão-almirante Thrawn, o azulão favorito de Star Wars, retornou e a gente vai comentar o novo episódio de Ahsoka agora no Diário Rebelde. Todos os Wings Repórteres, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e vamos falar da parte 6 de Ahsoka, um episódio muito interessante, um episódio que resolveu determinar o ritmo do final desta temporada. Antes de entrarmos na análise detalhe a detalhe, vou trazer a análise geral do episódio e comentando com o Paulo Márcio Metti, um grande amigo meu que assistiu junto comigo aqui em casa, a gente chegou à conclusão que esse é o episódio mais George Lucas de todos os episódios de Ahsoka que a gente teve agora. Mas eu vou explicar o porquê. Antes disso, eu te convido a deixar o seu like, porque isso fortalece muito o trabalho do Diário Rebelde. A gente está precisando aqui do seu like para poder crescer ainda mais e atingir a perídia do YouTube. Então, deixa aí na moralzinha o seu joinha. Eu rimei sem querer. Esse episódio foi muito George Lucas porque investiu bastante em uma criação de mundo. A gente teve um mundo novo, que foi Perídia, que não é o nome da galáxia, né? É o nome do planeta, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E visuais deslumbrantes, uma fotografia muito linda, sabe? Algo que me lembra muito a fotografia das prequels, inclusive, da construção de mundo das prequels, de vários planetas fantásticos de lá. A apresentação épica do vilão, os momentos de construção mesmo desse episódio e também as criaturas fofinhas. Nesse episódio a gente teve várias criaturas numa pegada bem Ewok, numa pegada bem fantástica, onde a gente tem muito presente no George Lucas, né? Essa apresentação de criaturas um pouco mais engraçadas, um pouco mais bonitinhas, fofinhas. E essa é a vibe do George Lucas desde a trilogia clássica, com a apresentação dos Ewoks, com a chegada do Jar Jar Binks, mas claro, sem exageros, né? O Dave Filoni, a Jennifer Getzinger, que dirigiu esse episódio, souberam dosar direitinho isso. Mas isso eu não tô dizendo, olha só, George Lucas, você é péssimo, esse episódio foi horrível. Não foi horrível, porque esse episódio, pelo contrário, foi muito bom e resolveu estabelecer o que a gente precisava pro final da temporada. Antes, todo o foco era encontrar Thrawn e encontrar Ezra. No caso do Thrawn, pelos vilões, no caso do Ezra, pelos heróis. E olha lá, né? Encontrar, olha lá. E aí, a gente conseguiu isso nesse episódio. A gente já tem o Thrawn aí presente entre nós, temos o Ezra presente entre nós. Então, o que será que vai acontecer no final da temporada? Ele quer voltar pra galáxia, ele quer levar coisas pra galáxia e tá ajudando essas irmãs da noite aí no perdido da outra galáxia. Então, isso tudo determina para onde é que a gente pode ir nesse final de temporada, e foi o episódio justamente para dar esse ritmo. Ó, a gente teve uma régua muito grande lá na parte 5 e agora na parte 6. Vamos abaixar um pouco a régua e olhe lá, porque não foi um episódio que abaixou muito, a gente teve as grandes aparições da série que a gente estava esperando. Então vamos deixar um ritmo um pouco mais tranquilo para estabelecer os próximos passos para o final da temporada. E outra coisa que é muito George Lucas, que também teve nesse episódio, é uma grande amizade entre irmãos, né? Não Sabine e Ezra. Vamos lá, agora vamos para nossa análise ponto a ponto e tem bastante coisa por aqui. Acho que a gente pode começar com o hiperespaço dos Purgils, que tá uma coisa linda, tá uma obra de arte, tá muito Star Wars Rebels. É aqueles momentos de Star Wars Rebels quando as naves são puxadas pelo hiperespaço e as cores se misturam. É muito lindo e a gente tem isso na viagem dos Purgils. A gente tá vendo, do ponto de vista dos Purgils, como é que eles encaram o hiperespaço. Pode também não ser tão assim, porque mais à frente a gente vê o olho de Sion no hiperespaço, também tem essa mistura de cores, né? Esse grade por aí entre o azul, o lilás, o laranja e várias outras cores, né? Então pode significar apenas que é o hiperespaço fora da galáxia, porque a mistura que existe ali na galáxia de Star Wars do hiperespaço é por conta de tanta estrela e planeta, tantos sistemas passando ali naquela velocidade altíssima. Então, por eles estarem preenchendo o vácuo do hiperespaço, talvez seja esse o efeito causado. Pois é, a Ahsoka não passa o pano pra Sabine não, ela ainda tá muito incomodada. Ela pode ser a Ahsoka a branca, toda serena, toda serelepe pimpona, mas ela ainda está preocupada com Sabine e com o fato dela ter entregado o coisinho para os vilões. O coisinho, como é o nome disso? O mapa estelar. O coisinho. Põe coisa ali pra mim, que coisa? Do lado do esquema. E o Huyang tá agindo como terapeuta aí, porque ele pontuou pra Ahsoka o motivo pelo qual a Sabine fez isso, que foi o Ezra. A possibilidade do Ezra não ser encontrado era muito presente pra Sabine, então ela entregou
porque segundo Huyang poderia ser a única escolha que ela tinha. E ele não tá de todo modo errado. Ele não tá passando pano, ele tá vendo o que se passava na cabeça da Sabine, né? Analisando o que se passava na cabeça da Sabine naquele momento. Então, seria interessante a gente ter visto Huyang como psicólogo da Nova República, ao invés daquele droid incompetente que a gente vê lá em The Mandalorian, no episódio do Dr. Pershing. O Dave Filoni, ele sabe o que ele faz. Ele sabe ser um grandíssimo cretino quando ele quer, na busca de outra palavra, assim. Por quê? Ele sabe pegar aqui. Não na badge, na insígnia de oficial imperial. Ele sabe pegar aqui, ó, no coração. Ele me bota o Huyang pra falar a frase inicial de Star Wars. Há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante. Ah, ele disse! Que golpe baixo, Filoni. Que golpe baixo, eu amei. Mas é um golpe muito baixo. Porque do ponto de vista deles, essa galáxia que eles estão indo é a galáxia muito, muito distante. Você foi um grandíssimo sacana, Filoni. Eu te amo. Te amo, te amo, te amo. E o episódio, né, que se chama Far, Far Away, que não é a cidade lá de Shrek. Burro, reino tão distante. É pra lá que a gente vai. Mas sim, a galáxia muito, muito distante para onde estamos indo e vendo essas novas aventuras. Gente, a gente tá vendo uma nova galáxia em Star Wars. Isso é algo novo no cânone, sabe? Algo novo nas mídias live action. Já tivemos isso no Legends, né? Não necessariamente ver uma nova galáxia, mas seres de outra galáxia vindo, invadindo a galáxia Star Wars, como os Yuuzhan Vongs. Então isso abre várias possibilidades, né? E inclusive eu quero trazer aqui que eu achava, pela referência do Legends, né, que essa outra galáxia não teria a influência da Força, que a Força estaria presente na galáxia de Star Wars. E pelo visto não é assim. Pelo visto, a Força está presente também nessa galáxia, ou seja, a Força é algo, segundo a mitologia de Star Wars, universal. Mas aí sou eu teorizando, tá? Tô trazendo aqui como teoria. Vamos seguir. Sabine perdeu tudo morando de presídio ali no olho de Sion. Achava que ia ficar o quê? Serelepe Pimpona andando pela nave? Tá doida? Tá marcando? Claro que não, velho. Deixaram ela presa. E é interessante que o Baylan quer utilizar ela pra alguma coisa ainda, né? Assim, isso fica claro no decorrer do episódio. Mas o Baylan é um personagem muito dúbio, né, velho? É um personagem muito misterioso que a gente se pergunta o que ele quer, afinal. Qual o objetivo do Baylan? A gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Chegamos na segunda galáxia, finalmente, uma nova galáxia Star Wars, com o momento Wikipedia, com a nossa querida Morgan Elsbeth, situando a gente da história do planeta Perídia. Segundo ela, Perídia, que fica nessa outra galáxia, era o mundo natal dos Dathmiri, os ancestrais dela, ou seja, ancestrais das Irmãs da Noite. Baylan traz mais um pouco de contexto, falando que os arquivos Jedi traziam Perídia como fim da rota de migração dos Purgils, que era lá que os Purgils iam para morrer, por isso o planeta é um cemitério de Purgils. Coisa triste, gente. E aí temos uma referência a Dawn of the Jedi, que são as histórias do alvorecer dos Jedi, de livros e quadrinhos, do Legends, tá? Não do cânone, do Legends, em que Morgan Elsbeth menciona que os Dathmiri montaram os Purgils antes da contagem dos tempos. Essa é a referência aí de Dawn of the Jedi, que é muito legal trazer aqui pra vocês. Em Perídia temos a trilha sonora de Kevin Kiner torando no volume ali, aumenta o volume para escutar essa trilha sonora maravilhosa de Ahsoka. E temos estátuas erguidas muito semelhantes às estátuas de Dathomir, do lar das Irmãs da Noite na galáxia de Star Wars. Agora não dá pra dizer galáxia de Star Wars, né? Porque as duas são galáxias de Star Wars agora. Mas tá, da galáxia 1, que a gente conhecia de Star Wars, em Dathomir, várias estátuas erguidas gigantescas, exatamente ali como Perídia. E tudo grita Legends antigo nesse mundo, né? Todos os cenários, os templos, as Irmãs da Noite, a gente tá vendo aí Irmãs da Noite naquele design clássico de The Clone Wars, inclusive a Grande Mãe com a voz duplicada, tipo a Mãe Talzin em The Clone Wars, uma coisa maravilhosa de ouvir. Assim, eu vou confessar um negócio aqui pra vocês. Eu nunca fui muito fã de Dathomir, das Irmãs da Noite. Eu acho um conceito interessante, mas não é algo que muito me atraiu, né? João Jedi, aí vocês vão dizer, né? Olha aí. Mas eu gosto muito da forma como eles traziam a Mãe Talzin, né? Com esse uso do lado sombrio diferenciado da energia verde, por sinal, né? Todo mundo comentando lá no episódio que o Marrok era uma magia das Irmãs da Noite, feita pela Morgan, e é isso aí mesmo. Eu não percebi isso de início, tá? Porque o verde estava muito escuro quando eu vi, mas vocês têm razão, muito provavelmente o Marrok era dessa pegada aí, uma energia zumbi das Irmãs da Noite. E aí a gente tem a Grande Irmã
com o mesmo artifício de som utilizado para Mãe Townsend, com a voz duplicada grossa, né? Mostrando aí a energia do lado sombrio percorrendo todo o poder dela. Algo muito divertido, muito interessante da gente trazer aqui, que eu curti pra caramba na Mãe Townsend, mesmo não sendo tão fã das Irmãs da Noite, e eu curto pra caramba agora em Ahsoka. E essas Irmãs da Noite aí, claramente, são uma referência às parcas da mitologia greco-romana. E essas parcas, elas teciam o fio da vida, responsável pela fatalidade, né, pela morte dos mortais, pelo caminho, o destino de cada mortal. E a gente vê que elas têm também um fio, de certa forma, né? Só que o fio que elas tecem é o fio do destino. E tem uma referência clara ali quando elas estão com aquela energia vermelha, né? Parecendo um fio. Então, elas de olho no fio do destino, usando o lado sombrio para perceber isso e usando isso para benefício dos Thrawn e delas mesmas, né? Pelo visto, elas também querem escapar de algum grande mal ali em Perídia. Mas sim, gente, Perídia tem uma vibe total Legends, tem uma vibe total desses mundos antigos de culto à força, como Korriban, como Dromund Kaast, como o próprio Dathomir, Titan, o mundo antigo dos Jedi no Legends, e também Nathema, principalmente Nathema, que era o planeta natal de Abeloth, a poderosa entidade do Legends capaz de destruir a galáxia inteira. E tem um vídeo sobre Abeloth que vai sair muito em breve pra vocês. Uma parte que eu achei engraçada era a grande mãe, né, as Night Sisters ali olhando pra Sabine e falando: aquilo fede a Jedi. Vai feder muito mais em breve. Báltica, bauau. E eu queria saber se não foi só eu ali, mas vocês perceberam como o design desse templo lembra muito o design de Minas Tirith em Gondor, na trilogia Senhor dos Anéis? E também nos livros, claro. Pelo menos eu achei também. Eu quero saber de vocês. Comenta aí embaixo se vocês também acharam que o design desse templo das Night Sisters parece Minas Tirith de Senhor dos Anéis. O design também lembra bastante o Templo dos Anciãos, onde era controlado o escudo da Starforge em Knights of the Old Republic, no jogo. É mais uma referência aí que o Dave Filoni traz para os fãs de Velha República, para os fãs de Legends de Star Wars. E o que dizer dessa fotografia, né? A fotografia desse episódio em particular, com todas as paisagens, os horizontes, a quimera, né? Depois chegando ali. Tudo, a fotografia tá muito linda, parabéns aí, viu? Parabéns aí o diretor, ou diretora de fotografia, eu não chequei nos créditos, perdão, mas, nossa, tá tudo muito lindo de ver. Baylan e Shin conversam sobre histórias do Templo Jedi e a gente vê a Shin, de certa forma, sorrindo pela primeira vez, né? Achei isso interessante, que a gente só achava que ela era só uma psicopatinha favorita, mas olha ela aí com um momento afetuoso com seu mestre. Afetuoso de certa forma, né? Eles têm muito respeito um com o outro, porque o Baylan foi treinado como um Jedi, mesmo ele estando, de certa forma, no lado sombrio, né? Ele treinou a Shin nesses preceitos, nesse conceito de mestre e aprendiz. Fica claro que a Ordem 66 afetou muito Baylan e eu acho que a gente pode ter mais coisas sobre isso mais à frente. Talvez o Baylan, sei lá, eu gosto muito do Baylan. Esse momento dúbio dele, tudo é dúbio nele, sabe? Ele é um personagem muito interessante, eu tô com algumas expectativas aí em cima dele. Será que ele vai virar casaca? Ou talvez ele só meta o louco, né? Porque, sei lá, ele quer encerrar o ciclo, né, de poder da Galáxia 1, por assim dizer, né? Ele fala da ascensão do Império, da queda dos Jedi e tal, tudo se repete, alguma coisa assim, o ciclo de poder indo à frente. E será que ele quer encerrar isso aí? Será que ele quer usar de algum artifício ali de Perídia, das Irmãs da Noite, para poder dar um fim nisso à maneira dele, né? O trauma dele foi tão grande a ponto dele querer pegar isso para ele e se achar no direito de encerrar isso, quase como um Thanos, né? Quase como um Thanos, não, só eu tenho a visão para poder entender o que tá acontecendo e como resolver, sabe? É uma pegada bem Baylan, eu sinto um discurso bem parecido aí do Baylan em relação ao Thanos do Vingadores, e eu tô achando isso um caminho interessante pro personagem. É muito legal cada vez que mostra a Sabine tentando fazer alguma coisa com a força, né? A gente quebra a expectativa porque na verdade é outra coisa que tá acontecendo. E lembra muito eu quando eu chego na porta do shopping e abro usando a força, né? É mais ou menos o que eu faço. Eu faço isso sempre, gente. Desde pequeno eu faço isso em qualquer porta automática. Às vezes elevador nem tanto. Na porta de shopping eu faço isso, tá? Quem é meu amigo sabe. Quem é meu amigo e anda comigo e vê isso acontecendo, comenta aqui embaixo pra eu provar que é verdade pros wings aqui, porque, enfim, é meu jeitinho.
E aí temos a chegada da Quimera, o Star Destroyer do Grão-Almirante Thrawn, todo remendado pela destruição que os Purgils e pelo tempo também que o tempo causou nesse Star Destroyer. A Quimera é o Star Destroyer pessoal do Grão-Almirante Thrawn e está aí entre nós com os motores principais, inclusive, ou desligados ou quebrados, porque a gente está vendo a Quimera em superfície, né, na atmosfera, então pode ser que esteja usando apenas os motores subluz, mas pelo que eu acho, ele está sem o hiperespaço mesmo, e isso é uma prova de que o anel de Sion, o olho de Sion, na verdade, deve fazer um encaixezinho ali no Quimera, sabe, para levar para a galáxia Star Wars. Por isso, o olho de Sion é tão gigantesco. Não era só porque precisava de potência, mas também para dar um encaixezinho ali no Star Destroyer Quimera e trazer para a galáxia Star Wars. Pelo menos é o que eu acho, porque já que eles estão botando as provisões lá dentro do Star Destroyer, é o que faz sentido. E aí, você também acha que isso vai acontecer? Comenta aqui embaixo. Outra coisa muito massa é botar a escala do Star Destroyer, porque a gente aqui, né, no nosso mundo real, não tem tanta noção do tamanho de um Star Destroyer, porque a gente nunca viu nenhuma nave desse tamanho. Mas quando colocam isso em Star Wars, a gente tem, por exemplo, em Rogue One, quando a gente tem o Star Destroyer acima de Jedha, né, e é uma cena muito emblemática de Rogue One, a gente vê um pouco da escala dessas naves gigantescas. E a gente tá tendo isso aí com o Star Destroyer simplesmente estacionando em cima do templo das Dathmiri, do templo das Irmãs da Noite, ali em Perídia, mostrando a escala dessas pequenas pessoas em relação ao majestoso e monstruoso Star Destroyer. Eu gosto muito desses mashups de armadura, de design que são feitos em Star Wars, reutilizando coisas clássicas. Então eu curti muito esses novos velhos Stormtroopers do Thrawn, porque tá todo mundo acabado, né, 10 anos praticamente ali no exílio, se ferrando, comendo pão que o Darth Sidious amassou. Mas aí estão lá com um design diferenciado, usando faixas vermelhas das Irmãs da Noite e também um remendo de ouro, né? Parece ouro, como se fosse ouro aqui do nosso mundo, que é algo da cultura japonesa. O nome disso é estilo Kintsugi, que é um método japonês de remendar objetos com pó de ouro e com traços também, com remendos vermelhos. É algo que a gente viu, inclusive, em Ascensão Skywalker, episódio 9. Foi mal, gente, que não gosta das sequels, mas é canon e eu tenho que trazer, gente. Faz parte do universo Star Wars, tá? Mas enfim, vamos voltar. A gente tem isso em Ascensão Skywalker também, episódio 9. O Kylo Ren repara o capacete dele como uma referência a essa mesma técnica. Isso é mencionado nos documentários do filme Ascensão Skywalker. Eles são creditados como Night Troopers e podemos ter ali alguns Troopers mortinhos, né? Thriller, zumbis, ressuscitados de certa forma, ressuscitados, né? Pelas Irmãs da Noite. Podem ser também Troopers que sobreviveram ao batalhão, né? Estão lá, sobreviveram às batalhas de Thrawn e tinha muito Trooper no Star Destroyer dele e aí estavam lá presos. E, pô, que design massa, velho, que design interessante. O Enoch, esse Stormtrooper que aparece com a cara dourada, parecendo C-3PO. Não, zoeira, não tem nada a ver com C-3PO, mas é algo bem gladiador, sabe? Algo bem Roma, não sei, que usam aquelas máscaras com rosto, sabe? Em Gladiador tem muito isso, no filme Gladiador, né? Claro, é algo da mitologia não, da história romana, mas trazendo referência cinematográfica aqui, me lembrou muito Gladiador. E, gente, ó, meu Deus do céu, tem 26 minutos de bruto, eu ainda tô... Thrawn tá chegando ainda aqui na análise, caramba. E finalmente temos ele aí, o mito, a lenda, o homem, o Smurf, brincadeira, Grão-Almirante Thrawn em pessoa, interpretado pelo Lars Mikkelsen. Lars Mikkelsen que faz a voz do Grão-Almirante Thrawn e é uma voz muito icônica e é delicioso de ouvi-lo em live action interpretando esse grande vilão. O Lars Mikkelsen estava muito feliz na Star Wars Celebration, estive lá em Londres, na Europa, para a Star Wars Celebration de 2023 e ele estava visivelmente emocionado porque ele é um ator mais velho, né, o Lars Mikkelsen. Lars é um ator, assim como seu irmão, né, dinamarquês, que fez vários filmes, sim, fez algumas séries, também no cinema dinamarquês e no cinema hollywoodiano, né, nas séries de Hollywood. Ele fez House of Cards como o presidente Petrov e ele nunca teve a experiência de um fandom. Ele nunca teve a experiência de um carinho, de você ser um ator consagrado por uma comunidade. E ele sentiu isso pela primeira vez na Star Wars Celebration, como o Grão-Almirante Thrawn, sendo anunciado como Thrawn. Era a minha aposta, por sinal, eu falei disso no meu vídeo de expectativas da Star Wars Celebration, que você confere aqui em cima no card. Era a minha aposta que ele seria, sim, confirmado
como live action do Thrawn, e ele se emocionou claramente na Celebration. Veio lágrimas nos olhos dele ali no Star Wars Show, assim, de leve, sabe? Na entrevista que ele dá no Star Wars Show, dá pra conferir inclusive no YouTube, se você quiser assistir. Que coisa mais linda! Então é muito bom vê-lo sendo abraçado pela comunidade de Star Wars por um personagem tão icônico e fazendo bem feito, fazendo ali com todo... Velho, a gente tá vendo o Thrawn, gente, a voz, a imponência, o jeito de falar, de pensar, é o nosso grão-almirante presente. E tá tudo lá, o cabelo penteado pra trás, os olhos brilhantes, escarlates, que são descritos nos livros do Timothy Zahn, que é o autor, criador do Grão-Almirante Thrawn no universo expandido Legends, na trilogia Herdeiro do Império de livros. E aí, quando ele veio pro cânone, o Timothy Zahn também descrevia isso muito bem. E temos ali os olhos brilhantes do Thrawn, os olhos escarlate dele. Ah, muita gente percebeu, eu também percebi, que o Thrawn tá com uma barriguinha de chope, né? Que o Lars Mikkelsen, inclusive, eu não me lembro dele ter. Ele é um ator magro, alto, né? Mas quem sabe isso foi uma escolha criativa para mostrar que ele tava real, fora de forma. O cara passou 10 anos ali, longe de tudo e de todos. Quem sabe do que ele estava se alimentando, só de provisões imperiais. Mas é muito interessante isso, dele estar com essa barriguinha de chope. Mas de boa, tipo, pelo amor de Deus, gente, ele é, eu ia dizer, ele é humano, mas não, ele não é humano. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, tá? Barriguinha de chope é história, e um grão-almirante sem barriguinha de chope é um grão-almirante sem história. Quero trazer um ponto aqui do meu roteirista, o JP, que ele fala que o Capitão Enoch lembrou muito os Cavaleiros Eternos de Ben 10 Força Alienígena. Eu não faço ideia dessa referência. Enfim, esse Capitão Enoch é interpretado pelo Wes Chaitan de The Expanse. Descobrimos pelo Thrawn que o Baylan Skoll era um general durante as Guerras Clônicas, assim como a maioria dos Jedi de rank alto. Ele devia ser um Cavaleiro Jedi naquela época. No reencontro de Sabine e Thrawn, temos finalmente a cena do trailer, que é ele caminhandinho assim, olhando pra ela, né? Com o Stormtrooper atrás, com a máscara de ouro, o Capitão Enoch. E a gente teve finalmente essa cena aí do trailer, que foi exibida pela primeira vez também na Star Wars Celebration Europa de 2023. Uma coisa que é muito Thrawn do cânone é esse você faz por mim, eu faço por você, né? Que ele menciona lá pra Sabine. Você me ajudou na minha causa, eu vou te ajudar na sua. Claro, depois ele vai, né, meter a faquinha. Mas ele é muito assim no cânone, nos livros e em Star Wars Rebels também. E um ponto aqui trazido pela Nath e pelo JP, aqui nesse roteiro inclusive, é que o Thrawn, ele detesta quando ele não entende alguma coisa, quando ele não compreende algo. Então quando a Sabine fala que ele não entenderia o fato dela ter ajudado para poder encontrar o Ezra, ele dá uma olhada ali meio de incômodo, né? Ele encara ela bastante assim e fala, pode ser que não, sabe? Então é ele incomodado com o que ele não sabe, com o que ele não entende. Pra ele isso é... Imagina o ego do Thrawn, sabe? Ele foi derrotado por algo que ele não entendia, que era a força, que era os Jedi. Ele tentava compreender através da arte, dos estudos, mas pra ele, com uma visão militar muito direta, muito prática, não fazia sentido ele estar sendo derrotado por um bando de baleias espaciais usando a força, com um menino ali, um moleque de 17 anos de idade. Então isso é muito interessante, uma característica muito legal do Thrawn que a gente pôde ver nesse momento do episódio. E ali o Enoch mandando um boa morte pra Sabine foi pesado, mas foi muito legal também, né? O design dos Howlers, que é essa montaria aí utilizada pela Sabine, lembra muito o design dos Vornsk do Legends, que eram cães sensitivos à força que caçavam Jedi e eram os predadores naturais dos Ysalamiri, os lagartos que inibiam o uso da força. Isso tudo no Legends, tá? Isso tudo no universo expandido Legends, não é cânone. Vem cá, chega aqui pertinho. Essa galera nômade que ataca a Sabine não lembra muito o design do Sidon Itano, lá da trilogia Sequel? Que é aquele contrabandista que o Finn ia fazer negócio lá no episódio 7, Despertar da Força? Lembra muito, né? A roupa e tal. Apesar de que o Sidon Itano, ele é um Kalish, que é a raça do General Grievous, né? Mas o design da roupa lembra bastante. Eles também têm um design meio samurai, né? Meio... Isso fui eu tentando imitar um samurai. E aí, o que tem nessas caixas aí, nessas urnas que as Irmãs da Noite estão levando lá pro Quimera, hein? E o que estão botando lá? O que estão movendo as catacumbas? O que elas estão evacuando? O que tá acontecendo? Por que vão pra outra galáxia? Pra nossa galáxia. Não, nossa não. Pra galáxia padrão de Star Wars. Ai meu Deus, eu vou chamar de galáxia padrão.
tá? Galáxia padrão. Aí, ó, uma cena totalmente George Lucas, que foi a Sabine ficando mole com o Howler, né? Brigando, depois, tipo, ah, beleza, vem cá. Que algo me lembrou a Rey ali em Despertar da Força, brigando com o BB-8. E aí ela fica, não, beleza, eu te ajudo, vem. É um artifício de roteiro muito característico, né, pra mostrar aí uma conexão entre um personagem e o seu bichinho fofinho, por assim dizer. É algo que o George Lucas usou na trilogia clássica, o pessoal da Disney usou na trilogia sequel, e a gente tá vendo a Sabine fazendo aí com a sua montaria o Howler. Aliás, diga você que jogou PlayStation 2, jogou Shadow of the Colossus, essa fotografia, esse horizonte, a Sabine montada no Howler, não lembrou um pouco Shadow of the Colossus, o jogo? Jogo maravilhoso que eu joguei também no PlayStation 2, lembra muito, tipo, a trilha sonora do Shadow of the Colossus, por sinal, é incrível e o design do jogo também foi algo inexplicável pro PlayStation 2 na época. Então é só uma referência aí, não necessariamente uma referência, mas algo que a gente percebeu que parece bastante. E que negócio é esse aí dessa tartaruga de preda? Tartaruga de preda parece um caranguejo misturado com um Dweeber, que é aquele um Pokémon aí. É mais um bichinho fofinho. Gostei a interação da Sabine com esse bichinho. Pareceu muito com a interação também do Wicket, o Ewok, com a Leia, lá em Retorno de Jedi, episódio 6. E até a trilha sonora, né, dá um toque disso. Parece muito essa interação de um ser um pouco mais primitivo com a galera da galáxia de Star Wars, que tem algum tipo de tecnologia mais avançada, né? No caso, a Sabine aí. E muito interessante, a gente viu ali que ele tem o logo da rebelião, um colazinho que o Ezra botou ali de presente para eles, como a Sabine fala mais pra frente, o próprio bando de rebeldes dele. Aliás, as várias tartarugas caranguejo de preda, que a gente pode... Vou falar preda, tá, gente? Eu sei que é pedra, mas vou falar preda só de zoeira. Esse design delas lembra muito aqueles caranguejos lá do Piratas do Caribe, o Fim do Mundo, que estão dentro do baú do David Jones, sabe? Temos um novo termo aí pra nossa lista de palavras interessantes de Star Wars, que é Jedi-Boken, que segundo Baylan Skoll, são os Jedi que foram treinados fora da Ordem após a Ordem 66. Então temos Ezra Bridger como um Jedi-Boken. Será que podemos considerar Luke Skywalker como um Jedi-Boken também? E acho interessante esse novo conceito, né? Algo que a gente não tinha, que eu me lembre, tá? Se você sabe de alguma referência sobre isso, comente aqui embaixo, mas acho que esse termo é novo. O Baylan gostava do conceito dos Jedi, mas percebia a falha nele, a falha no plano, né, dos Jedi. E isso foi muito interessante também, porque mostra que como ele estava ciente das falhas e como ele quer corrigir alguns erros, né? Olha o Thanos aí novamente, entendeu? Mas, pô, é legal que ele tenha esses conceitos aí, porque, sei lá, né? Vai que o fato do Thrawn querer botar a faca nas costas do Baylan e da Shin e dane-se eles, pode ser algo muito interessante que vai ter uma viradinha mais pra frente. Talvez só com o Baylan ou talvez com os dois. Eu não sei se a Shin vai virar, mas... Vamos acompanhar. Acho massa que falam do grande reino bruxo dos Dathmiri em Perídia e as Irmãs da Noite ali, as Night Sisters, elas querendo fugir, né, de um perigo, de uma coisa que se agita. A gente falou de Abeloth no início desse vídeo. Abeloth, que é a entidade poderosa do lado sombrio, que tem mais detalhes sobre isso. Mas essa entidade era considerada a mãe lá dos deuses de mortes. Temos o pai, o filho, a filha... Então tinha que ter uma mãe, e seria Abeloth, no Legends, tá? No Legends, isso é Legends. Será que é uma referência a isso? Será que é essa entidade que as Night Sisters estão de olho e com medo? Estamos na Vila das Tartarugas e olha só os nossos irmãozinhos ali, que são as tartarugas preda, e tem até uma tartaruga botando um gatunete pra assistir TV aberta lá da galáxia básica, né? Galáxia padrãozinho, até finalmente termos o homem de volta. Barbudinho, todo estilosinho, cheio do carisma. Jabba the Hutt está de volta! Se você não pegou a referência é porque Ezra Bridger em Star Wars Rebels sempre se apresentava como Jabba the Hutt. Ele sempre falava isso, falou isso pro agente Kalos a primeira vez, que era uma forma de disfarce para não conhecerem o nome dele. E, tipo, é o pior nome de disfarce que você pode dar, porque a maioria das pessoas conhecia, né, principalmente trabalhava no Império, conheciam Jabba o Hutt como o maior criminoso ali da Orla Exterior. E aí ele se apresentava como Jabba, né? Mas enfim, está de volta aí Jabba the Hutt em Ahsoka... Não, eu sou o agente Kalos, do Bureau de Segurança Imperial. E você é... Jabba o Hutt.
Ezra Bridger, com todo o seu charme e carisma de Emanuel Fund, arrasando na interpretação. O tom de voz, bicho, lembrando muito o tom de voz do Taylor Gray, que dublava Ezra Bridger em Star Wars Rebels. Todas as pegadas, a sacada, o carisma ali, em 10 anos não foram o suficiente para apagar Ezra de quem ele realmente é em Star Wars Rebels. E até meteram a lente azul nele, né? Primeira vista, eu achei até um pouco estranho, mas depois me acostumei, porque o Ezra tem olho azul, né, em Star Wars Rebels, mas eu ficaria de boa se usassem o olho castanho natural do Emanuel Fund, tá? A cicatriz aqui, que foi provocada pelo ferimento do Grande Inquisidor lá em Star Wars Rebels, no final da primeira temporada, também tá ali, tá marcadinha, então a caracterização tá perfeita do Ezra. E o reencontro, né, a trilha sobe tocando o tema do Ezra, a Sabine até toca ele, né, pra ver se é ele mesmo, e ela tocou bem aqui, subindo pro bíceps, né, Sabine Sabine de nada, inocente. A química deles dois tá muito boa, e ela querendo um momento de felicidade, né, sem retomar como ela chegou lá, o que ela fez pra chegar lá pra encontrá-lo, né. E vamos ver isso, eu quero ver eles se conectando mais no próximo episódio. Só que fiquei incomodado com uma coisa. O Ezra, ele fala, não vejo a hora de voltar pra casa. Nessa hora, nesse momento aí dessa fala, me deu um alerta de vai morrer, sabe? Tipo, a Sabine faz mó cara de assim, me deu um negócio, um distúrbio na força, sabe? Eu tenho um mau pressentimento quanto a isso. Eu tô com medo do Ezra e de Ascensão Skywalker no final dessa temporada. Tô com medo do Ezra e de Kanan Jarrus nessa temporada. E essa frase dele me causou esse medo. Tomara que não, eu não quero o meu menino morto. E falando em morto, vocês viram a cara de do Thrawn? De pé da vida quando descobre que a Ahsoka pode estar viva? Não morreu? Olha isso aí, velho. O Thrawn, tipo, velho, ele dá uma parada, ele para. Voltando um pouquinho, no momento que eles determinam os esquadrões pra ir lá caçar a Sabine e o Ezra, né? E a Morgan dá a ideia, tipo, a gente não devia mandar mais gente. Ele para por, sei lá, 5 segundos olhando pra ela assim. A gente perdeu muita gente em tantos anos aqui nesse exílio, 2 esquadrões são suficientes. Essa parada que ele dá antes de falar, dele pensando, dele calculando tudo ali, ó, calcula demais, tipo a Nazaré Tedesco, calculando as coisas, o meme da Nazaré. E a gente tem isso de novo, nesse momento, quando ele se toca que a Ahsoka tá viva, ele para assim, ele fica com aquela cara de raiva e pensando e planejando com a falha da sua aprendiz, né, da sua protegida Morgan Elsbeth, e agora ele quer saber tudo da Ahsoka. Isso é muito Thrawn. Ele quer saber quem é, a história, planeta de origem. E o Thrawn, você pode saber tudo isso aqui no Diário Rebelde, se inscrevendo no canal Diário Rebelde, ativando o sininho Jedi para receber as notificações da Força, Thrawn. Você consegue saber tudo sobre a Ahsoka Tano, tá aqui. Brincadeiras à parte, o Thrawn pergunta, quero saber sobre seu mestre também, e se a Morgan contar pra ele sobre o Anakin, o Thrawn conheceu o Anakin já, ele conheceu o Anakin em Batuu. Eu conto isso nessa história aqui, quando eu estive em Batuu, eu falo sobre a história do planeta e sobre o primeiro encontro de Thrawn e Anakin Skywalker durante as Guerras Clônicas. Houve esse encontro que você confere aí em cima no card, e vai ser interessante quando ele chegar pra Ahsoka revelando que conheceu o Anakin Skywalker. Eu espero isso, né? Espero que o Dave Filoni referencie isso do livro, traga aí o livro do Thrawn referenciando o conhecimento dele sobre Anakin. Anakin Skywalker vai estar sempre presente aqui em nossos corações e também para a história de Ahsoka, e a lição que ele trouxe para Ahsoka foi muito importante, principalmente nesse vídeo aqui, onde eu disseco para você com detalhe a lição que Anakin Skywalker trouxe para Ahsoka, que talvez você não tenha notado. E aqui a gente segue para mais conteúdos, principalmente da linha do tempo Tease, onde você pode ver um pouco da história do Grão-Almirante Thrawn, que é muito interessante. Então assista, não se esqueça de comentar, se faltou alguma coisa, bati no microfone, se faltou alguma coisa aqui, comente, e que a força esteja sempre com você. Você tá bem, bichinho?